Olá, este é um extra da série Desassossego sobre saúde e doença mental. Vais ouvir uma entrevista gravada em julho de 2020 com Sara Miguens. Ouves a Sara falar da sua história e da do pai ao episódio 6 da série. Deixamos na descrição deste episódio o link para um artigo de opinião de que ela fala que escreveu em 2020 para o Público P3. Fica com a entrevista. Posso-te pedir para te apresentares? Podes, claro. Então, sou a Sara Miguens, tenho 30 anos, feitos durante a quarentena. Gosto muito de animais, gosto muito de pessoas, gosto muito de cantar, gosto muito de ler. Trabalho em recursos humanos. Não comecei por trabalhar em recursos humanos, eu tirei uma licenciatura em comunicação. Passei uma série de anos, aliás, passei a maior parte da minha vida profissional a trabalhar em comunicação institucional. Portanto, comecei a trabalhar em empresas logo, saí da faculdade, trabalhei na FNAC uma série de tempo e depois fui para a EDP, mas sempre a trabalhar a parte de comunicação interna. Há 2 anos, mais ou menos, voltei mais para a parte de recursos humanos, porque fiz um mestrado em gestão da mudança, que tem muito que ver com a maneira como as pessoas lidam com a transformação, e então comecei a trabalhar muito mais aquela componente das pessoas, e então comecei a ficar muito apaixonada por pessoas e a querer focar muito mais as minhas iniciativas em tentar, por um lado, tentar trazer as pessoas certas para nós, portanto, através dos processos de recrutamento, e por outro lado, tentar fazer com que as pessoas com que nós trabalhamos todos os dias estejam felizes. E, portanto, faço disso a minha bandeira, fazer pessoas felizes no trabalho. Portanto, gosto muito do meu trabalho também. Sou casada, não tenho filhos, sou filha única, e é isto. Eu te perguntar porque é que é importante para ti falar sobre saúde mental. O tema da saúde mental sempre me acompanhou, obviamente que numa fase da minha vida com mais consciência, numa fase da minha vida com menos, mas eu sinto que sempre foi quando eu agora, à luz dos meus 30 anos, olho para a minha vida toda, eu percebo que, motivado pela condição do meu pai, foi um tema que esteve sempre em background na minha vida e que, sei lá, numa fase inicial da minha vida, ou mais inicial, eu não lhe sabia dar nome e forma. Depois comecei a ficar mais crescida, comecei ali na fase da adolescência. O meu pai teve uma depressão grande quando eu tinha pai 13 ou 14 anos, foi quando eu tive mais consciência do assunto e fui pesquisar, lá está, fui ler e para perceber o que é que era aquilo e porque é que era aquilo, e desde essa altura e mesmo durante todo esse processo mais depressivo do meu pai, e depois ao longo dos anos que passaram até chegarmos onde infelizmente acabámos por chegar, mas durante esse tempo aquilo que eu notei sempre é que era muito difícil para o meu pai lidar com o tema da saúde mental, ok? Eu conseguia notar. O meu pai nunca tinha tido. O meu pai era bipolar, mas ele não foi diagnosticado com bipolaridade. Ele foi diagnosticado com bipolaridade só faz agora 2 anos. Faz este mês 2 anos. Ele tinha que idade quando foi diagnosticado, tens ideia? Tinha 60 e. Portanto, ele tinha 65 quando faleceu, eu tinha 64. Foi um ano antes, porque ele teve um surto psicótico e foi só na sequência desse surto que lhe foi diagnosticada a bipolaridade. Porque o histórico para trás do meu pai tinha sido sempre de depressões, ok? Agora eu olho para trás e percebo que não. Ou seja, eu acho que era mais vincado a fase depressiva da bipolaridade dele, porque é mais evidente em termos de sintomas, as pessoas deixam de querer comer, deixam de se querer levantar, ficam muito apáticas, ele tinha que pedir baixa quando estava assim, mas eu também consigo perceber que havia fases de euforia, não tão escaladas como aquela que acabou por levá-lo ao surto e que acabou por levá-lo ao diagnóstico, mas agora que eu olho para trás, eu consigo perceber que o meu pai conseguia ir dos 0 aos 800, assim, num ritmo sobrevado. Em questão de dias ou dias, se calhar horas. Imagina, eu acho que nós às vezes começávamos a ter muitas das nossas discussões, e também respondendo à tua pergunta inicial, muitas das nossas discussões eram sobre: pai, olha, eu acho que tu estás um bocado estranho, se calhar já não vais ao psiquiatra há muito tempo, se calhar estás a tomar a mesma medicação que ele te deu quando tu tinhas a depressão, se calhar devias ir rever. Ele ficava super ofendido comigo, mesmo. E tinha discussões enormes comigo, eu não sou maluco, eu não vou ao psiquiatra, aquelas coisas. E então foi por causa disso. E eu sempre tentei fazer a coisa, desde que tomei consciência, não é pela pedagógica, que era: então pai, olha, acho que estás um bocadinho, não achas que estás um bocadinho mais triste, mais resinhão, não sei o quê? Não achas que podíamos pensar em... E ele era sempre super agnóstico a isso. E então é por isso que eu tenho necessidade de falar. É porque, para já, porque fiz isso uma boa parte da minha vida. Infelizmente não teve o resultado que eu esperava. Mas a minha expectativa é que
possa ter algum resultado na vida de outra pessoa qualquer. Sim. E sim, mas respondendo ao que me estavas a dizer, numa discussão, nós podíamos começar uma discussão em que ele estava super apático, não é? E nós até estávamos a discutir por causa disso, e de repente ele estava em Bagdá a gritar, a dizer coisas, super escalado, e notava-se muito. Ou imagina, dias em que o meu pai estava, aqui já numa perspectiva de dias ou de semanas, dias em que o meu pai estava mais em baixo, não estava tão falador, não é que estivesse deprimido, comia, vivia a vida dele, mas estava mais em baixo. E depois, se fosse preciso, andava dias inteiros em que tu chegavas a casa e ele falava, e queria dançar e queria não sei o quê, e que pronto, e que uma pessoa ficava, que bom, contente, está animado, que bom, porque como a nossa preocupação era sempre que ele não estivesse deprimido, quando ele estava assim contente, fixe, porreiro. Às vezes era um bocado demais, mas percebes? E então, sim, variava muito. Agora que eu olho para trás, consigo perceber que sim, que variava mesmo muito. E o que é que achas que fazia com que o teu pai não quisesse, tivesse essa posição de não ir procurar o tratamento, de não querer que lhe pusessem esse rótulo do maluco, porque era esse o rótulo que ele achava que lhe punham? Sim. De onde é que achas que isso vem? Eu acho que isto vem... Isto é uma construção cultural, claramente, e é uma construção social, e é uma construção pessoal. Ou seja, acho que há 3 pontos aqui. Cultural, eu acho que nós, nós não temos uma cultura de saúde mental, não temos. Nós temos uma cultura de saúde oncológica, nós temos uma cultura de saúde cardiovascular, diabética, nós fazemos muitas campanhas acerca disso, existe imensa sensibilização e ainda bem, mas nós não temos de todo uma cultura de saúde mental, nós não sabemos lidar com um doente mental. Nós, quando passamos à porta do Júlio de Matos, ali na Avenida Brasil, e vamos ali, nós vamos a rezar para que não haja nenhum que tenha andado ali, nenhum maluquinho que ande ali a passear e que nos aborde, porque nós não vamos saber o que é que vamos fazer, porque nós nem temos o conceito na nossa cabeça. Enquanto que se virmos alguém a ter um AVC, já lemos suficiente sobre isso, já vimos suficiente publicidade sobre isso para sabermos mais ou menos o que é suposto fazer. Portanto, isto por um lado em termos culturais. Em termos sociológicos, eu acho mesmo que nós construímos uma sociedade, ou que nós fazemos parte de uma sociedade que está muito assente em falsas projeções de tudo. Nós agora falamos muito disto por causa das redes sociais, e agora quando foi, sei lá, por exemplo, o suicídio do Pedro Lima, focou-se muito nisto, que era a ditadura da felicidade e como é que as redes sociais projetam e obrigam-te a projetar uma figura de ti que tu não tens, para ti própria, e a sociedade espera de ti uma coisa que tu não és, mas que tu sentes necessidade de projetar porque sentes que é aquilo que eles estão à tua espera. Eu acho que isto, obviamente, que escala imenso e aplica imenso a figuras públicas e a redes sociais, mas acho que também aplica a pessoas normais. Ou seja, eu acho que nós não a sociedade não quer. Quando alguém te pergunta, está tudo bem? Tu nunca esperas que a pessoa te diga, não, tu esperas que a pessoa te diga, sim, está tudo bem. Ou seja, tu não tens uma sociedade que esteja à espera que que estejas alguma coisa que não seja bem. E quando tu lhes dizes que não estás bem, espera-se que digas qualquer coisa, já dói mais aqui, ou ando um bocado aflito do coração, ou não sei o quê. Ninguém diz, tenho andado a dormir mal, sinto-me triste. Ninguém diz isto. Eu acho que está tudo bem. Epá, não, tenho-me andado a sentir triste. Eu acho que nunca ninguém me respondeu isto na vida. E eu acho que nunca respondiste a ninguém na vida. E portanto, temos este tema. E depois acho que é pessoal. O meu pai... eu acho que, por acaso, quando escrevi o artigo para o Público, andei a pesquisar um bocado de dados sobre suicídio mais concretos, para apresentar alguns dados, e li que de facto o suicídio é muito mais comum em homens do que em mulheres, muito, muito mais, não é? Também já deves ter estudado isso. E eu acho que também é uma construção pessoal daquilo que é ser um homem, e eu acho que isso tem a ver com a educação, tem a ver com os valores que te passaram, tem a ver com a altura em que tu viveste, não é? E depois tem a ver com os estímulos a que tu tiveste acesso. Infelizmente o meu pai era um homem, ele só tinha a 4ª classe, mas era extremamente culto. O meu pai lia imenso, ou seja, toda a vida ele fez um esforço por colmatar aquilo que ele não aprendeu na escola, porque não pôde, porque teve que ir trabalhar, como era panágio daquela altura, não é? Por colmatar isso lendo imenso, sabendo falar sobre vários temas, via programas de televisão para se instruir. Infelizmente nunca conseguiu lidar pessoalmente com o facto de não controlar a cabeça dele.
foi sempre uma coisa que ele não conseguiu, e não conseguiu para ele e não conseguia para ninguém. Imagina, houve uma altura da minha vida, eu demorei muito tempo a dormir sozinha no meu quarto, anos. Imagina, eu tinha tipo 13 anos e não queria dormir sozinha, tinha medo. E a minha mãe a dada altura achou, bem, vamos ter que levar a Sara ao psicólogo. Eu lembro-me do meu pai ter discussões de meia-noite com a minha mãe pela ideia de me levar a uma psicóloga, mas a minha não tem nada, mas porquê é que vamos à psicóloga? Entendes? Portanto, não era só para ele, era o conceito geral de tu não teres controlo sobre a tua cabeça, disso ser um não tema. Porque é que eu vou ao médico porque me doem as pernas, eu não vou ao médico porque não controlo a minha cabeça, isso é um não tema, se eu não controlo passo a controlar. Certo. Era um bocado isto. Quase como se dependesse da tua vontade, não é? Exato. É uma coisa que tu controlas. E esse processo é super engraçado que digas isso, relacionado com o género, de ser muito mais difícil para alguns homens, e para os homens em geral, pedir ajuda. Esse processo de eu preciso de ajuda. Alguém tem que me ajudar aqui. Sim. Eu acho que nós temos os homens, mas eu acho que isto ainda é real. Por estranho que pareça, eu acho que isto continua a ser verdade. Eu acredito que os números se calhar não vão ser tão escalados daqui a 20 anos ou daqui a 15 anos. Espero que os números tenham descido muito, atenção, mas quando formos fazer comparações, quero acreditar que não vai ser uma diferença tão absurda como é agora. Mas eu acho que vai continuar a existir, porque apesar de tudo, eu acho que nós ainda temos esta ideia que é menos mal a mulher estar frágil e a mulher sentir-se triste e, portanto, dizer, que eu sinto-me triste, coisa idiota, mas é uma construção mental, tem tanto de idiota como de profundamente verdade, porque imagina, a linha que separa aquilo que eu acho que é idiota daquilo que para ti é um dogma é só os estímulos a que nós acedemos. E nós nunca nos vamos encontrar a meio caminho. E, portanto, eu acho que nós continuamos a criar uma sociedade em que é tranquilo uma mulher ser frágil, até é expectável que uma mulher tenha ali um toquezinho de fragilidade, e que um homem seja o provider, ele providencia. Portanto, como assim ele está triste? Ele não pode estar triste, ele providencia. Portanto, quando muita mulher está triste, ele consola, não é o consolado. Sim, então, isso é uma prisão, uma coisa gigante para... Eu acho que sim. E acho que no caso do meu pai, em específico, isso foi muito tema, porque imagina, o que aconteceu foi uma série de fatores que aconteceram em simultâneo, que foi, o meu pai reformou-se, depois teve um problema, teve uma tromboflebite, portanto sentiu que de alguma forma a saúde física dele também estava de alguma forma afetada. Na sequência disso, ele fazia karaté, era cinturão preto, deixou de poder fazer karaté, ou seja, o que eu sinto que ele... E claro, isto são processos mentais muito complexos e, portanto, no final do dia nós vamos sempre concluir que é uma doença e porque nada disto é suficiente para o desfecho. Mas quando tu analisas isto, tem muito a ver com o teu construto do que é um homem e do que é tu seres um homem e seres um homem inteiro. E eu acho, francamente, que ele sentiu a determinada altura, na sequência destes fatores todos, que não o era. E, portanto, que não fazia sentido. Sim. E o que é que achas que falhou ao longo do percurso do teu pai em termos de resposta dos serviços de saúde mental? Ou seja, para ti é mais fácil agora, e isto é muito recorrente, não é? Quando nós olhamos para trás, começamos a ligar as coisas todas e a encaixar nos critérios do diagnóstico, não é? Mas o que é que achas que poderia ter sido diferente, não tanto se calhar da parte dele, mas da parte dos serviços, chegar a um diagnóstico, precisamente de bipolaridade? Sim. Eu acho que, imagina, acho que há um grave problema dos nossos cuidados primários de saúde neste sentido. Ou seja, o meu pai, quando tinha alguma questão, ia à médica de família. Okay? A médica de família do meu pai foi a médica de família do meu pai durante 30 anos. Foi desde que ele se mudou quando se casou com a minha mãe para o sítio onde foi morar, até que morreu. Okay? Eu tenho 30, os meus pais casaram um ano antes de mim, um ano antes de eu nascer, portanto 30 e tal anos. E era recorrente, imagina, mesmo não nas fases da depressão mais profunda, que aí invariavelmente ele era acompanhado pelo psiquiatra, mas isto aconteceu 2 vezes na minha vida. Mas acontecia de vez em quando o meu pai sentir-se mais em baixo e ir ter com a médica e dizer, olha, estou-me a sentir um bocado mais em baixo, dê-me aí uns dias de baixa para eu organizar as minhas ideias. O papel daquela médica, dado o histórico, era desde logo dizer-lhe, muito bem, eu passo-lhe a baixa como é evidente, mas vou aqui fazer um encaminhamento para uma consulta psiquiátrica. Na hora, sabes? Ainda no outro dia eu pensava nisto, que é, na hora, ponto. Isto é um ponto.
O segundo ponto é, devia ser num mundo ideal, que não é este, e definitivamente não é o mundo do Serviço Nacional de Saúde em termos de saúde mental, tu devias ter as pessoas sinalizadas e devias-lhes fazer acompanhamento. Ou seja, tu não devia ser aceitável uma pessoa ter uma depressão grave, como a que o meu pai teve quando eu tinha 13 anos, e depois ser super tranquilo o meu pai não aparecer no psiquiatra durante 10 anos e nunca recebeu uma carta, nunca receber o que quer que seja que se mande do Serviço Nacional de Saúde a dizer venha cá fazer um check-up. Não é? Porque se tu vais fazer check-ups ao teu estômago, ao teu... Vês, é o mindset que está trocado. O Sistema Nacional de Saúde diz que e ainda bem que diz, para tu ires fazer check-ups a determinadas coisas. Se te identificarem uma doença coronária, vão-te mandar fazer um eletrocardiograma de X em X tempo. E se tu não o fizeres, quando tu vais ao médico de família, vai saltar um alerta no computador e ela vai dizer, olha, vou ter que lhe passar aqui, ok? Exato. Ou outro tipo de rastreio qualquer. Não se passa o mesmo com a saúde mental. Portanto, eu acho que fica um bocadinho ao critério. O que acaba por acontecer é isto. Fica um bocado ao critério da pessoa dizer, por favor, leve-me lá ao médico. Quando nós sabemos que 90%, eu estou a dizer números para o ar, mas uma percentagem muito elevada das características da doença mental passa por o doente mental, não querer assumir que tem uma doença, 2, mesmo percebendo que tem uma doença, não conseguir lidar com ela out loud, portanto não conseguir ir a um médico e dizer, olha doutor, eu acho que preciso ir a um psiquiatra. Isto não... Portanto, se depende da pessoa, vai ser extremamente difícil funcionar, e neste momento depende, ou seja, não há um acompanhamento, depende de ti, tu ires lá e dizeres que queres, e não funciona. Certo. E como é que o teu pai depois chega ao diagnóstico de... O meu pai teve um surto, ok? Portanto, o meu pai teve tudo isto se passou em julhos, portanto, nós estamos a entrar no mês de julho. Há 3 julhos que o meu pai teve episódios psiquiátricos mais graves. No 1º julho, que foi há 3 anos, ele fez um comentário meio estranho à minha avó, que eu na altura comentei com a minha mãe e disse, mãe, acho que aquele comentário é um bocado fora, mãe, se calhar devíamos insistir com o pai para ir ao psiquiatra, porque pareceu mesmo meio fora, e falei com ele na altura. E ele deu-me o sermão do costume. Mas passámos à frente, foi uma coisa meio isolada, mas meio escalada, mas sabes, foi daquelas coisas, se calhar foi uma brincadeira parva. Foi por aí. No ano a seguir, em fevereiro, ele voltou a fazer assim uns comentários, lá concordou e marcou uma consulta para o psiquiatra, e em julho, portanto está agora a fazer, teve um surto que basicamente ele, para além de ele ter começado a dizer coisas que não faziam sentido, ligou-me a meio do meu dia de trabalho, eu ouvi os carros a passar, ele estava completamente desorientado, a dizer que queria sair de casa e que não voltava para casa e que eu tinha que lhe fazer uma mala e levar-lhe algum dinheiro porque ele não ia voltar para casa. E eu juro-te que na altura, achando que ele estava meio desobstinado, mas que podia ser por ter bebido, imagina, por ter tido aqueles vibes de meia-idade, do género, pronto, vamos separar, bebi aqui um bocado mais, percebi que a minha vida não faz sentido, vamos separar. Pronto, achei que fosse uma coisa deste género. E nesse dia lá fiz aquele papel super ingrato, chegar a casa, dizer à minha mãe, olha mãe, aparentemente o pai não quer ir para casa, uma coisa do além. Lá fizemos uma mala e eu lá fui ter com ele ao carro, perto da nossa casa, e juro-te, naquela vez que eu falei com ele, ele era uma pessoa consciente a falar comigo. Eu entrei no carro, ele estava assim meio sério, e eu disse, olha, está aqui as coisas, também te pus algum dinheiro, como tu não queres ir para a Charneca, que era a nossa casa de férias, reservei-te hoje uma noite num hotel, amanhã segue para a Charneca, porque nós temos 2 casas, portanto no limite dava para cada um ficar numa casa. E ele disse-me, está bem, não te preocupes com isso, eu já liguei a um amigo e vou ficar em casa de um amigo do Karaté, mas não te preocupes, está bem, vamos falando. Mas assim, super escorreito. Entretanto, nessa noite começou-me a telefonar, eu percebi que ele não estava em casa de amigo nenhum, percebi que ele estava na rua, fui buscá-lo à rua, fui levá-lo ao tal hotel que tinha reservado. Às 5 e tal da manhã ligaram-me do hotel a dizer que ele tinha saído e que não tinham conseguido parar. Eu ligava-lhe, ele não me atendia, portanto eu nem sei para onde é que ele andou. Eu tinha um relógio daqueles de contar passos. Eu lembro-me que nesse dia, quando eu lhe tirei o relógio, imagina, ele tinha andado quilómetros. Eu nem sei para onde é que ele andou. Depois começaram-me a ligar de instituições nesse dia, portanto isto foi de madrugada, no dia a seguir começaram-me a ligar de sítios, tipo, porque eu ligava recorrentemente ao meu pai e às vezes as pessoas deviam apanhar o telemóvel e ver que era a filha, porque eu estava tipo filha no telemóvel, e atendiam
para me ir dando dicas, não é? Ligaram-me da Procuradoria-Geral da República, ligaram-me do Campos da Justiça, ligaram-me deste tipo de sítios, porque o meu pai, basicamente, o que se passou foi, o meu pai encarnou outra personalidade. O meu pai sempre foi muito político e tinha um posicionamento de abril muito vincado. Era um grande defensor da liberdade. E, portanto, ele encarnou ali uma espécie de Salgueiro Maia e andava por todas as instituições do país, na cabeça dele, a denunciar corrupções. Okay? Mas depois misturava corrupções que tinham mais que ver com a corrupção do país em si, com coisas pontuais que se tinham passado na vida dele, com coisas do trabalho, ou seja, aquilo dava ali um emaranhado e ele estava, imagina, das vezes que ele me atendia ao telefone, ele estava completamente fora dele, completamente. Isso foram várias horas em que Foram horas em que eu andava a saltitar. Tipo, quando eu conseguia chegar ao sítio onde me diziam que ele estava, ele já tinha arranjado forma de zarpar dali para fora. A pé sempre? Não, metia-se em táxis. Meteu-se em... A dada altura, portanto, eu acho que de madrugada ele andou simplesmente randomly. A dada altura começou a apanhar táxis. E acho que ainda andou no carro dele também, ali a dada altura. Houve um taxista que me disse para onde é que eu estava a levar a dada altura e que o ia deixar não sei onde, não o conseguiu deixar não sei onde, porque o meu pai deve ter ouvido a conversa e fugiu. Mas pronto, mas lá foi perto de não sei onde e portanto eu fui parar a não sei onde, dei ali umas voltas e acabei por encontrá-lo. Mas só o encontrei porque ele achou que lhe tinham roubado o carro, porque ele tinha deixado o carro num sítio naquela noite, esqueceu-se que tinha ido de madrugada buscá-lo e levado para outro sítio e então achou que lhe tinham roubado o carro e por causa disso teve ali uma quebra, estás a ver? E então parou e foi só por isso que eu o consegui encontrar, senão eu acho que ele tinha continuado a andar. Portanto, aí foi mal, sabes? Foi pior do que... Foi muito mal. Acho que quando eu olho assim para a pior imagem que eu tenho do meu pai é aquela, porque é uma coisa física, sabes? O teu corpo é mesmo... O teu corpo muda quando tu estás em surto. É a maneira como tu andas, a maneira como tu pões os teus ombros, a maneira como tu olhas. És outra pessoa. É mesmo... é físico, não é só uma coisa que nós às vezes achamos que é tontinho, não, aquilo é uma coisa que tem um impacto no teu corpo. Pronto, depois levámo-lo para o hospital. Tive 2 amigos meus no meio disto tudo, tive muitos azares, mas tive muitas pequenas sortes, que foi, imagina, tenho uma amiga minha, uma grande amiga minha que é enfermeira, que é a mulher do meu melhor amigo, que normalmente isto foi numa quarta, portanto estariam a trabalhar, só que naquele dia eles iam receber a bimbi, então coincidência das coincidências, estavam os 2 em casa, não é? E então vieram logo ter comigo, conseguimos levá-lo para o hospital, a Joana, que é enfermeira, também conseguiu mais facilmente lidar com a situação, mesmo nos trâmites do hospital. E lá ficou. No primeiro momento achámos, ele foi primeiro visto por um neurologista e fizeram-lhe montes de exames neurológicos, porque imagina, ele nunca tinha tido um surto daqueles, era um comportamento tão extremado que acharam que podia ser uma coisa que lhe tinha rebentado alguma coisa, estás a ver? Fizeram-lhe taques, fizeram-lhe vários exames, imagino eu, não detectaram nada, acabaram por concluir que era psiquiátrico. O meu principal medo era que lhe dissessem, pronto, olha, não foi neurológico, vá para casa, porque eu não sabia mesmo o que é que havia de fazer naquele estado, não é? Mas encontrei uma psiquiatra que foi incrível e que basicamente veio ter comigo ali a meio daquele processo todo, anda para trás com análise e não sei o quê, e me disse, esteja descansada, eu não o deixo ir para casa assim, portanto, ele não é nada neurológico, mas ele não está bem, portanto eu vou interná-lo, ainda não sei se aqui, se no julho, mas eu vou deixá-lo internado, não te preocupes. Pronto, e lá tive que o deixar. Entretanto o meu pai não queria ficar internado de maneira nenhuma. Aliás, no dia antes ele gritava-me louco que ele não estava maluco e que se eu o tentasse internar, que ele se matava. Mas depois ao longo do dia, sobretudo depois daquele fenómeno dele achar que lhe tinham roubado o carro, teve ali uma quebra de energia, claramente, e portanto aquele pico louco onde ele estava claramente foi para o extremo oposto. E então já foi tranquilo e lá tive que o deixar. Também foi muito difícil porque também não queria, sei lá, por um lado eu queria muito lá deixá-lo porque eu não estava a perceber como é que vinha com ele para casa, mas por outro lado é aquela coisa de vou ter que deixar aqui, não sei muito bem para quê, mas vou ter que deixar aqui. E também foi duro, mas pronto. Sim. Mas aí confiavas nessa médica, não é? Vocês já haviam uma relação mais ela próxima. Tinha-me dito, ela disse-me que ia tratar e quer dizer, a determinada altura não há muito mais que tu possas fazer, não é? Tens que confiar. E eu nisso sou muito... Sabes, eu andei ali às voltas e falei com a enfermeira, com o médico, não sei o quê, até perceber que alguém estava a perceber.
A partir do momento em que eu percebo que alguém que percebe daquilo mais que eu está a perceber, não há mais nada que eu possa fazer, só posso confiar. E depois o que é que acontece? O teu pai tem alta do Tem alta muito, internamento? muito rapidamente. No dia a seguir já aparecia outra pessoa. Portanto, deram-lhe medicamentos e aquilo foi tudo ao sítio muito rapidamente. Teve internado 2 dias, mas assim que no dia a seguir, quando nós o fomos lá ver, já era outra pessoa, já não tinha nada a ver. Já tinha voltado ao ele? Super. Ele dizia que tinha ideias do que é que se tinha passado, mas muito ligeiras, ainda que eu acho que não. Eu acho, e sobretudo agora, depois do que aconteceu, ainda acho mais. Eu acho que ele tinha muito presente aquilo que aconteceu e devia ser muito difícil para ele lidar com aquilo que tinha acontecido, com aquela perda de controle e de noção tão grande, porque eu acho que ele se devia lembrar. Ele dizia que não se lembrava assim muito bem. Na altura ele ficou logo a ser acompanhado por aquela psiquiatra que na altura me deu aquela resposta e encaminharam-no logo para fazer psicoterapia, coisa que o meu pai nunca tinha feito. Eu também, em complemento, como fiquei super estressada com aquilo tudo, marquei uma consulta no privado para garantir que tinha uma segunda opinião, para ver se a medicação era a correta, etc. Pronto, e assim foi. Os primeiros meses foram muito difíceis. O meu pai foi parar às urgências muitas vezes, porque a medicação para a bipolaridade é péssima, porque na verdade o que tu estás a fazer estás a tentar dar uma medicação que te evite picos. E então, mas se te evita picos, depois ficas super deprimido. Super mesmo. Mas depois se dás uma para te tirar da depressão, corres o risco de ficares nos píncaros e teres outro surto. E então ele acabou por ir muitas vezes ao hospital, para as urgências, por causa disto, porque se sentia péssimo ou porque sentia que de alguma maneira estava a começar a ficar demasiado Mas era ele fora. que ia? Era ele que... Aí sim, aí a minha mãe já notava, neste último ano já não foi aquela conversa de já não quero ir, não vou, isso nunca mais aconteceu. Eu acho que ele se lembrava daquilo que tinha acontecido e acho que ele queria evitar a todo o custo que aquilo acontecesse outra vez. Havia ali uma parte consciente da cabeça dele que infelizmente foi se tornando mais pequena e depois acabou por ser consumida pela doença, mas houve ali uma parte consciente que tentou, que fez o que pôde para se manter, sim. Certo, para dizer isto é doença, isto não Exatamente, sou eu, exatamente, sim, e para se querer tratar daquilo, sim. E ele tem o diagnóstico de doença bipolar logo a seguir ao internamento? Muito rapidamente, sim, não foi imediato, mas eles na altura disseram logo, nós temos que estudar um bocadinho mais isto, mas quase certeza que é, porque é muito difícil explicar um comportamento tão extremado com um histórico depressivo tão vincado que ele teve ao longo da vida. E depois começaram a fazer determinadas perguntas de coisas deste género que eu te contava, não é? Das discussões e etc. E depois tu começas a perceber, sim, de facto, sim, ele tinha isto, sempre teve isto. Como é que foi para ti fazer sentido dessas coisas? É que o teu pai está a ser acompanhado, mas ao mesmo tempo tu também estás quase em psicoterapia. Sim, ou exato. a tentar fazer sentido do que estava para trás. Olha, vou-te dizer, é melhor do que nada, ou seja, é melhor do que aquela manhã de terça-feira ou de quarta-feira em que eu andava à procura dele por todo lado, porque é muito difícil. A pior coisa disto tudo é tu não saberes, ok? Há coisas muito difíceis de tu saberes, mas o pior de tudo é tu não saberes, ou pelo menos para mim é. E então quando me disseram, olha, nós sabemos o que isto é, isto chama-se bipolaridade, isto trata-se desta maneira. Aquelas coisas que tu às vezes achavas estranhas no teu pai, não era propriamente o teu pai ser estranho, era o teu pai ter uma doença que não era tratada. E pronto, e ele agora vai tomar uns medicamentos, e ele agora até já percebeu e já não faz um drama por ir ao médico. Portanto, isto agora vai correr bem. Agora isto vai. Confesso que quando comecei a ver mais depressivo outra vez, muito em baixo, com aqueles dramas da medicação, pensei, bem, se calhar não vai ser assim tão linear quanto eu estava à espera. Mas a minha postura foi muito de, pronto, agora já sabemos, agora já posso ir estudar, já posso ir ler o que é que isto é, já posso tentar perceber comportamentos, numa de, não vou deixar isto chegar outra vez a ter que andar à procura dele no meio da rua, pronto, sabes? Então deu-me uma certa sensação de conforto. Alívio. Isso, porque já sabia e porque já havia pessoas que sabiam e nas quais eu confiava, e não deixei de confiar, repara, não é por o desfecho ter sido o que foi que eu deixei de confiar nela. Havia pessoas, psicólogos, psiquiatras, que sabiam que, ok, é bipolaridade, nós vamos testando esta e esta medicação, nós sabemos que é um processo difícil,
mas estamos a acompanhar. E portanto eu estava, como te disse, super confiante no processo. Portanto, para mim foi de alívio, na verdade. Sim. Agora eu te dei uma pergunta, mas se preferis não falar sobre isto, tens-me à vontade. Mas tu, agora olhando para trás, havia sinais que teu pai tinha ideação suicida? Ele falava sobre Nada. isso? Nada, absolutamente nada. E olha, eu fui falar com. O meu pai esteve desaparecido, ok? Portanto, só para te contextualizar, o meu pai sai de casa e eu só encontro o meu pai morto 5 dias depois. Passei 5 dias à procura dele. Por isso é que eu te digo que há verdades muito difíceis de saber, mas tu não saberes é pior do que determinadas verdades que tu sabes. O meu pai nunca tinha, mesmo nas suas fases mais depressivas, nunca tinha feito uma referência a isso na vida. E eu fui, nesta fase em que ele teve desaparecido, a determinada altura, quando eu andava à procura, eu lembrei-me, vou ligar para o Júlio e vou falar com o psiquiatra e com a psicóloga, porque pode ser que eles me deem pistas de onde é que ele possa ter ido, de onde é que ele possa estar, de alguma coisa. E eles foram incríveis. Aliás, eu cheguei ao Júlio numa manhã, tipo, louca não estava, mas no sentido de passar à frente de toda a gente sem ter falado com ninguém, porque tive assim uma ideia à meia da manhã e fui a correr para o Júlio de género, falem comigo, porque o meu pai desapareceu e digam-me onde é que ele pode estar. E tanto a psicóloga dele como o psiquiatra receberam-me na hora e ambos me disseram: por todo o quadro que me está a descrever, acho que é melhor ir-se preparando, porque o que ele deve ter ido fazer é cometer suicídio. Ele nunca esteve a ser nem tratado, nem medicado para nada relacionado com isso, porque ele nunca evidenciou, mesmo a nós, nenhum tipo de quadro suicida. Portanto, nem eles tinham detectado. Houve uma familiar muito, muito afastada, uma pessoa que nós conhecemos, mas com a qual já não lidávamos há muitos anos, que cometeu suicídio em junho. O meu pai suicidou-se em julho. De 2019, portanto, do ano passado. E nós falámos sobre isto, porque imagina, aquilo vem no jornal, porque ela tinha uma fundação e não sei o quê, e aquilo vem no jornal. E então eu lembro-me de nós falarmos, eu estar sentada à frente do meu pai e do meu pai me estar a dizer: então agora foi fazer isto, agora os miúdos e não sei o quê, que coisa, coitado, o homem dá com ela no carro. Sabes? Falámos sobre isto. Nada. O meu pai deixou a carta de suicídio na nossa casa, na casa deles, na casa onde eles moravam, não na casa de férias, portanto na casa onde eles moravam. Portanto, no mínimo, aquela carta tinha que estar escrita há 15 dias, porque eles não tinham lá ido antes. E eu acho que a maneira como o meu pai viveu as férias dele, eu acho que ele claramente tinha decidido que ia cometer suicídio depois daquelas férias. E tu dizes-me, certo, provavelmente quando ele escreveu aquela carta e desenvolveu esta ideação, isso já em si é surto. Portanto, ele pode ter estado 15 dias, há diferentes tipos de surto, portanto, provavelmente sim. Mas não foi um surto do género do Salgueiro Maia, isso não, acho que foi uma coisa mais, foi planeado, e ele andou e quando tu olhas para trás, percebes que houve determinados comportamentos, tipo, imagina, ele ficava-se muito com a minha avó, com a mãe da minha mãe, com a sogra dele, portanto, como genro e sogra que se prezem, não é? E então, a dada altura daqueles 15 dias, ele pede desculpa à minha avó. Claro que a minha avó achou aquilo normalíssimo. Claro, quando soubemos o final, de repente, tudo isto ganha uma escala, não é? Mas ele andou a insistir muito, depois nós acabámos por não fazer, mas ele insistiu muito em fazermos um churrasco lá em casa, comigo e com os meus sogros e não sei o quê, que eu acho que claramente era a ideia dele de festa de despedida. E eu fui lá, a última vez que eu vi o meu pai foi num domingo, que nós fomos lá precisamente, acabámos por não ir todos, mas fui eu e o Nuno, meu marido, fomos lá almoçar. Quando eles estavam de férias? Quando eles estavam de férias. Eles viriam na quarta, nós fomos lá almoçar no domingo, à nossa casa de férias. Eu já o achei super estranho, confesso-te. Não tão estranho como já o vi, nem tão deprimido como o tinha visto noutras alturas, nem pouco mais ou menos, mas estranho o suficiente para comentar com a minha mãe: mãe, está tudo bem com o meu pai? Eu estou a achar um bocado esquisito. E ela: sim, olha, temos tido 15 dias incríveis, ele tem ido à praia, não sei o quê, está todo contente, blá blá. Eu, pronto, ok. Mas ela também me disse: mas ele, porque a determinada altura ele quis cancelar as consultas com a psicóloga, 15 dias antes, ou se calhar 3 semanas antes. O que também só me leva a crer que isto já estava planeado, porque eu acho que ele devia ter medo que ela lhe fizesse perguntas que o fizessem denunciar a ideia que ele já tinha na cabeça. E então, mas ele tinha dito à minha mãe,
e até tinham ligado para o Júlio e tinham-lhe marcado uma consulta com a psicóloga na quinta-feira a seguir. Só que eu acho francamente que foi manobra, sabes? Acho que os suicidas, eu depois também falei sobre isso e falaram-me sobre isso, quando aquilo é um comportamento muito manipulador, não é? Tu queres muito fazer aquilo e queres muito que as pessoas não achem que tu vais fazer aquilo e portanto tu fazes tudo o que tu achas que consegues para manipular as pessoas e para as pessoas não acharem que tu estás a ter algum tipo de comportamento mais final, não é? E então foi assim, foi planeado, claramente. Pode ter sido planeado num determinado tipo de surto, mas não foi o mesmo tipo de surto daquela outra vez, foi outro tipo de coisa. Sim. Como é que foi para ti neste... Não passou nem... Está agora a fazer um ano, né? Sim, faz no fim do mês. Fazer sentido disto e de todas as perguntas que tu tens e é muito difícil ter respostas. Como é que tu lidas com isso? Ainda estou a aprender. Não há uma resposta óbvia para isso. Vais ter um enorme porquê sempre. Uma das primeiras coisas que fiz, foi quando já estava um bocadinho mais centrada, umas semanas depois do meu pai morrer, eu comecei a pesquisar grupos de apoio para tentar perceber se havia outras pessoas que falassem sobre isto, que tivessem passado por suicídios, como, sei lá, os Alcoólicos Anónimos e outra coisa qualquer. Descobri que não há muitos, ou não há de todo, em Portugal. Porque tinha esta necessidade de falar com as pessoas, de perceber quais é que são os dilemas das pessoas. E entretanto, de vez em quando, ou leio um livro, ou vejo alguém que vai dar um testemunho à televisão e percebo que seja lá o tipo de história, ou tenha sido da maneira que for, consequência do que seja, as pessoas estão sempre a perguntar-se porquê. Portanto, acho que vais viver com um porquê para a tua vida para sempre. E depois a proporção é quão é que esse porquê domina a tua vida e quão é que esse porquê não domina a tua vida. Há alturas em que parece que domina mais, há alturas em que vai dominando menos. É oscilante. Portanto, esta é a primeira coisa, é tu aceitares que existe um porquê, ou seja, é não ignorares, ou seja, este porquê existe e tu tens que lidar com ele e tentares que ele não te domine. É o que é. Já com a esperança de que não... ou a falta de esperança de encontrar as respostas. Sempre. E assumir e aceitar que isso, é saberes que tu vais ter sempre um porquê para o qual não tens resposta, nunca vais ter. Porque mesmo que o meu pai deixou uma carta de suicídio e eu consigo, como te disse, não só pela carta de suicídio, mas por aqueles fatores que eu te disse, eu consigo mais ou menos referenciar isto num quartil e dizer, foi por isto, isto e isto, e depois soma isto, e depois tem a doença e dá este resultado. Tu consegues fazer alguma racionalização, mas no final do dia é sempre que raio, estava tudo bem, não é? Não faz sentido. Portanto, nunca vais saber. É tu tentares-te meter numa cabeça que funciona de uma maneira que a tua nunca vai alcançar, porque a tua é saudável. E portanto, a não ser que tu estejas pouco saudável como ele, o que não vai ser bom para ti, estás-te a perguntar porquê, porque não vai ter intuito nenhum. Mas se tu estiveres minimamente centrada, tu nunca vais conseguir perceber, porque é uma cabeça que não funciona de todo como a tua, portanto nunca vais conseguir perceber. Portanto, é aceitar o porquê e a inexistência de uma resposta para ele. E é lidar com duas coisas muito diametralmente opostas, que parecem a mesma coisa, mas que não são. É engraçado. Que é a saudade e as memórias. Ou seja, um processo de suicídio, um processo de luto de um suicídio é muito específico por vários motivos. O meu foi ainda mais específico do que são todos os outros, ou do que são um conjunto deles, porque a isto eu adicionei 5 dias de desaparecimento que foram extremamente traumáticos. Extremamente traumáticos. E então há ali uma primeira fase em que tu tens muito presentes as memórias do processo, ok? E tu, numa primeira fase, tu tens que lidar, e eu ainda estou nesta primeira fase, atenção, já não estou tão nela, mas ainda estou muito nela, que é, tu tens que lidar com as memórias daquele processo e com aquela parte mais sórdida daquilo e com o que é que ele me disse no domingo e como é que eu não percebi, e depois ainda falei com ele na segunda à noite e como é que eu não percebi, e depois chegamos à terça e depois tu recapitulas. Eu sou uma pessoa com muito boa memória ainda por cima, portanto eu sei a música que estava a ouvir na terça-feira quando saí de casa, e aquela sensação de, sabia lá eu que naquela manhã quando saísse de casa a minha vida ia mudar para sempre e que o meu pai ia sair de casa e que ia estar a fazer aquilo, sabes? E depois lembro-me de cada passo daquilo e de ter ido à polícia e de ter não sei quê e de andar no mato e de não sei quê, pronto. E há ali uma parte das memórias muito vívidas do processo em si, do sórdido daquilo, da parte mais sórdida de um suicídio, não é? Daquilo. E numa primeira fase tu só fazes aquilo.
tu andas a repetir aquilo na tua cabeça para dares, por um lado, porque aquilo é muito recente e tu estás em choque e é difícil. Por outro lado, porque precisas dar sentido àquilo, ok? Porque precisas de entender. Não precisas de entender porque eventualmente percebes que não entendes, mas precisas de estruturar aquilo, de arrumar aquilo na tua cabeça, e para tu arrumares aquilo na tua cabeça, invariavelmente repetes aquilo na tua cabeça. E depois entra a outra parte, que é a segunda, que é a parte das saudades, que é, há um momento neste processo inicial das memórias que isso começa a ser menos vívido, e é aí que entra a parte dos lutos normais, que é a parte em que tu começas a sentir a falta da pessoa, não é? Que é, pois, olha, aconteceu uma coisa engraçadíssima, que foi, o meu pai resolvia tudo com fita cola, ok? O meu pai, há pessoas que resolvem tudo com várias coisas, a solução do meu pai para todas as coisas era fita cola, ok? E então, há um belo dia, e este primeiro ano é especialmente difícil, porque imagina, tu fazes uma série de primeiras coisas sem o teu pai. Primeiro Natal sem o teu pai. Primeiro aniversário sem o teu pai. Ainda por cima eu fiz os 30. O primeiro não sei o que sem o teu pai. O primeiro dia do pai sem o teu pai. E lá fizemos o primeiro dia do pai sem o meu pai. Fizemos um jantar, já estávamos em quarentena, portanto fizemos um telejantar com o meu sogro, super tranquilo. Mas no final, no dia a seguir, eu estava a limpar a casa e encontrei uma placa, tipo, escondida atrás da minha televisão, num sítio super remoto, que eu já nem sei de onde é que veio a placa. Há de ter sido o Nuno que me deu ou eu que dei ao Nuno. É assim uma placa daquelas, tipo cá no Gato Preto, que são plaquinhas decorativas. E aquilo tinha um arame por trás e, portanto, há de estar ali, há de ter havido um momento em que aquilo esteve ali pregado na parede, não é? E de repente eu olho e noto que não, afinal eu percebi porque é que aquilo tinha caído. Aquilo nunca tinha estado pregado na parede. Eu vejo assim um enorme fecho de fita cola atrás daquilo. E eu disse, eu não sei como é que isto veio aqui parar, mas eu tenho a certeza que foi o meu pai que tentou colar isto aqui com fita cola e isto caiu na hora, porque isto claramente é demasiado pesado para que... Pronto, e então aí, pronto, tu ficas super triste porque tu lembras depois, ele resolvia tudo. Ou seja, é quando tu começas a ter saudades, começas-te a conseguir afastar da parte mais sórdida daquilo que te marca e que te traumatiza, e começas-te a aproximar do lado menos processo e mais pessoa, que é a parte das saudades. E depois tens que lidar com isso. Ou seja, tens que lidar com a outra parte do luto, que é a parte normal. Que é mais terapêutico, não é? Apesar de tudo porque pronto, meio que encontrei a fita cola, percebi isto, choras um bocadinho, riste um bocadinho, e pronto, é aquela parte mais terapêutica, como tu dizes, sem dúvida. Sim, menos patológico. Exatamente, sim, exato. Sim, eu estava a tentar arranjar uma palavra, sim, menos traumático. Isso garantidamente. E estavas a dizer a questão de teres procurado grupos, lá está, grupos de discussão, grupos terapêuticos para falar sobre isto, porque tinhas necessidade de falar, mas porquê? Por ti? Para te entenderes? Eu sempre tive. Eu falo muito. Portanto, eu tiro muito sentido das coisas à minha volta falando sobre elas, ok? No geral. Mas porém, eu sou filha única. E portanto, o meu primeiro sentimento foi: mais ninguém, assim, perto de mim está a passar por aquilo que eu estou a passar. Porque o luto que a minha mãe estará a fazer do meu pai é diferente daquilo que eu estou a fazer. Eu não tenho irmãos. E portanto, eu gostava muito de perceber, numa primeira fase foi claramente por mim, que é alguém que me diga como é que isto se faz, alguém que me diga como é que se lida com isto, o que é para fazer, como é que se anda para a frente, como é que se lida com o porquê, como é que se lida com esta frustração, como é que se lida com a culpa, porque há ali uma fase em que tu sentes muita culpa, não é? E que mesmo agora, quer dizer, passou para além de que não passou assim tanto tempo, não é? Passou menos de um ano, mas pronto, nestes 11 meses eu já fui tendo vários momentos, só que lá está, existe aquela teoria das fases do luto, não é? Que eu não estudei o suficiente para questionar, mas do meu sentimento aquilo é muito interativo. Ou seja, imagina, quando tu lês sobre as fases do luto, aquilo parece que é uma coisa, tu passas da 1 para a 2 e da 2 para a 3 e da 3 para a 4. O meu processo de luto tem sido uma coisa muito, passas da 1 para a 2, passas da 2 para a 3, mas às vezes vens da 3 a 1 e depois vais da 1 a 2 e depois em vez de vais da 2 a 4, mas depois, percebes? Anda para a frente. E eu sentia-me muito sozinha nisso, porque
Porque às vezes é difícil tu explicares às pessoas, mesmo às pessoas que são mais próximas e que te... Porque imagina, a tendência das pessoas que te são mais próximas vai ser tentar não te falar muito daquilo, não é? Porque querem que tu, sei lá, não estejas a viver naquilo. Mas tu, por outro lado, tens esta necessidade de ir falando e de ir dando sentido, e às tantas fica difícil para ti porque não queres estar a preocupar as pessoas, porque às tantas as pessoas acham que tu podes estar a ficar demasiado agarrada àquilo e não estar saudável, não é? E pronto, eu queria perceber com as pessoas se elas também sentiam isto, e se sentiam, olha, boa, então podemos fazer isto os dois, porque tu não vais ficar constrangido por eu te falar disto e eu não vou ficar constrangida porque passamos os dois pela mesma coisa, e então vamos perceber que isto é normal. E então numa primeira fase foi mais por aí. Mas não encontraste nada? Não encontrei. E na altura ainda falei com a minha psicóloga e tudo. E agora tenho uma nova psicóloga, porque ali a determinada altura eu e a minha anterior psicóloga tivemos uma divergência terapêutica, e então eu tenho uma nova psicóloga agora. Esta é muito focada mesmo em comportamentos suicidiários, e ela ontem estava-me a falar disso precisamente, que era, de facto, eu estive na Noruega, estudei esse tipo de grupos, tentei trazer para Portugal, ainda tivemos uma ONG, mas não funcionou, porque de facto as pessoas, acho que têm... tal como existe o estigma da saúde mental no doente mental, acho que existe o estigma da culpa nas pessoas que têm membros da família que se suicidaram, porque há sempre ali uma ponta de ti que se está a questionar. Está bem, está fixe, é uma doença, o psiquiatra não percebeu, o psicólogo não percebeu, porque é que eu havia de perceber, não havia hipótese, mas se calhar se eu tivesse percebido qualquer coisa podia ter feito diferente e o fim podia ser outro. E então há sempre ali uma culpa, uma nesguinha de culpa na tua cabeça. Então... E tu já andavas na psicóloga antes? Ou depois é uma coisa que tu fazes? Eu comecei a frequentar a psicóloga depois do surto do meu pai. Porque fiquei um bocado... Perdão, desculpa. Fiquei traumatizada, lá está, aquilo foi uma experiência muito traumática. Claro, não foi, agora quando eu olho, não foi comparativamente traumático ao que eu tive o ano passado, não foi nem comparável, não é? Mas ainda assim... foi muito difícil. O meu pai estava num estado muito, muito mau e, como eu te dizia, fisicamente aquilo... E pronto, e aquilo perturbou-me, que foi bolas. Eu sempre andei aqui à volta da doença mental. Como é que eu... Lá está, foi outra vez a culpa, não é? Como é que eu deixei chegar àquilo? Como é que eu sempre estive tão atenta a isto? Como é que eu tentei tanto puxar por ele? E como é que eu não puxei o suficiente para evitar que isto tivesse acontecido? E depois também pensava muito... Podia ter acontecido uma tragédia, ele estava a conduzir o carro, podia-se ter matado, podia ter matado alguém, podia ter feito mal a alguém, não estava nele, sabes? E tudo isso me fazia muita confusão. E então na altura foi por causa disso que comecei a frequentar. Sobre o papel da psicoterapia e de seres acompanhada por psicóloga já antes, a maneira como tu falas sobre isto... e não sei se racionalizar é a palavra certa, mas tu entendes ou tu procuras entender muito do que aconteceu contigo com o teu pai. Achas que isso também vem de teres feito este processo psicoterapêutico e mesmo a maneira como lidaste e como lidas com o suicídio do teu pai? Tens mais ferramentas para lidar com isso? É mais isso que eu queria perguntar. Absolutamente. Ambas as minhas psicoterapeutas sempre me fizeram as perguntas certas para eu conseguir, não é perceber, porque eu às vezes não vou perceber, mas para eu perceber que não vou perceber. E para eu enraizar suficientemente determinadas respostas em mim que me permitem não viver obcecada com tanta culpa e com tantos porquês. E sim, sem dúvida, a maneira como eu falo de suicídio, como eu encaro aquilo que aconteceu comigo, só é possível por causa do meu trabalho com a psicoterapeuta. Imagina, houve um comentário muito interessante de uma colega minha de trabalho a propósito do meu artigo no Público, e ela dizia-me, eu já tinha comentado com ela que fazia psicoterapia. Aliás, eu faço questão, by the way, este tema está muito presente em mim, ou seja, esta coisa de que eu não vou ter estigma nenhum porque tenho psicoterapia está muito presente em mim, como é óbvio, senão tudo aquilo que eu estava a dizer era hipócrita naquilo que me diz respeito. E portanto, imagina, eu sou aquela pessoa que diz ao chefe, olha Zé, agora não marcaste-me reunião às 11 na sexta, mas eu não posso porque é a hora da minha consulta com a psicoterapeuta. E eu às vezes sinto que ele fica um bocado
Mas está tudo bem? Mas pronto, mas está, Sim. porque é assim que nós vamos encarar isto. E portanto, tal como faço com o meu chefe, converso sobre isto à hora de almoço com os meus colegas. E portanto, esta minha colega sabia que eu fazia psicoterapia. E ela mandou-me uma mensagem muito engraçada, que eu fiquei a pensar naquilo, que foi, ela disse-me precisamente isso, que foi, tu só consegues, a maneira como tu falas sobre isto, evidencia já de si que tu estás a fazer um trabalho terapêutico para conseguires preservar a tua saúde mental, porque se não fosse esse trabalho, tu provavelmente não conseguirias fazer isto. E é verdade, sabes que a primeira versão, eu tenho muitos textos escritos sobre aquilo que aconteceu, porque eu também escrevo muito sobre aquilo que aconteceu comigo, com o meu pai, mas são registros muito, muito confessionais, primeiro, e os primeiros deles são muito, lá está, aquilo acabou de me acontecer, eu estou a sentir isto e isto e isto, está tudo aqui e é horrível e estou num sítio muito sombrio. E portanto, a pessoa que escreve aquele texto para o público, agora mais recentemente, é claramente uma pessoa que já tem ferramentas completamente diferentes para lidar com aquilo que lhe aconteceu. E a pessoa que está aqui a falar contigo também. Sim, porque senão não tinha hipótese. Fazerem-me as perguntas certas para eu dar as respostas erradas, mas depois para enraizar os sentimentos que eu preciso de enraizar em relação a isto. E responder àquilo que eu consigo responder e perguntar aquilo que vale mesmo a pena perguntar e que vai fazer alguma diferença tu perguntar e pensar sobre, é muito importante. E tu não consegues fazer isso sozinha. É um mito. Eu vou-te dizer, eu não conseguia lidar com isto sozinha. Provavelmente conseguia. Não ia deixar de trabalhar, não ia deixar de comer, ia viver, ia ser funcional. Se eu ia ser funcional, ia. Se eu acho que ia tirar todo o proveito que posso tirar da minha vida ainda, sem ter apoio terapêutico a lidar com isto, tenho a certeza que não. Sim. E a questão do futuro, né? De saberes que estás segura, que estes fantasmas mal resolvidos não vão, se tivesses coisas Sim. mal resolvidas, vão voltar. Sim. A quantidade de histórias. E daí ter feito essa pergunta, a quantidade de pessoas que lá está, que desenvolvem um luto patológico por nunca fazer o luto como deve ser. Sim. Às vezes se incuba e depois ele volta e é no momento em que a pessoa acha que está bem e pode relaxar e aquilo volta. E te perguntar como é que foram os comentários ao texto e como é que foi a reação ao texto do público? Foi boa, no geral. Foi muito boa e as pessoas reagiram muito bem em vários meios e eu fui passando os olhos, não ficando obsessiva, mas fui passando os olhos, não é? E fui percebendo pelo menos que as pessoas estavam a falar sobre isto e a debater, mas o Serviço Nacional de Saúde não tem os apoios, então, mas nós é que temos que ser proativos. Portanto, gerou-se ali um diálogo interessante sobre isso. As pessoas que me eram mais próximas, e mesmo as que não eram, obviamente que destacam muito aquela coisa de tu teres coragem para estares a falar de uma coisa que se passou há pouco tempo e que é tão pessoal para quereres ajudar outras pessoas, mas que é bom, portanto as pessoas são muito queridas. Deixa-me dizer também que existe uma franja que eu sabia que existia e que vai continuar a existir, de pessoas que são muito são o oposto daquilo que eu escrevi no texto. Portanto, são as pessoas que, para quem isto é um estigma muito grande, que acham que é ofensivo falar naqueles termos destas coisas, comparar com ir a um dentista, que isso é extremamente ofensivo, mas que eu encaro aquilo não como... Lá está, não é tipo, imagina, não é como se eu tivesse escrito uma coisa e viesse um bando de idiotas dizer parvoíces, não é assim que eu interpreto. Eu interpreto como existe uma franja de pessoas que aqui está representada através de alguns destes comentários, que são as pessoas que infelizmente se têm ou se vierem a ter algum tema mental, algum tema de saúde mental, dificilmente vão procurar a ajuda de que precisam. Porque é um estigma, porque de facto veem aquilo como aquilo, é um aquilo e não podemos falar sobre ele. Tu escreves aquele texto também por causa das reações à morte do Pedro Lima, ou é uma coisa separada disso? Não é por causa, mas é muito estimulada por isso. Sabes que eu comecei a assistir, portanto eu vi, para já foi um trigger muito intenso, não é? Todo o processo
a determinada altura fez-me reviver muito, portanto aquele sábado foi difícil para mim no sentido em que me fez reviver muito o meu sábado. E eu comecei a ver, e depois a semana seguinte nos meios de comunicação foi caracterizada por fortes elaborações sobre suicídio, sobre doença mental, sobre depressão, e falavam psicólogos e não sei o quê, e depois falavam família e não sei o quê, aquelas coisas. E eu de repente comecei-me a perceber que os comentários a tudo isso que acontecia eram muito extremados. Ou seja, ou bem que havia pessoas a dizer sim, bem, há sempre as pessoas que estão a puxar ao sentimento, mas pronto, havia pessoas que diziam isto é um aproveitamento mediático enorme, não devíamos estar a falar disto porque nós falamos disto e ainda inspiramos as pessoas a fazer mais isto e etc. E fora. E depois havia outras pessoas a dizer ainda bem que estão a vir tantas figuras a público a dizer que fazem terapia e lá, porque assim estamos de alguma maneira a contribuir para normalizar este tema. Comecei-me a perceber que havia muito estas duas perspectivas. E achei que era uma altura particularmente, eu acho que há coisas. A minha psicóloga, a primeira psicóloga com que eu trabalhei, dizia-me uma coisa que me fez sempre muito sentido, que é: há coisas pelas quais tu não precisavas de passar para aprender. Ou seja, no limite há determinadas coisas ou que tu não ias aprender e ias viver bem na mesma, sem as saber, ou que poderias aprender de uma forma que fosse muitíssimo menos difícil para ti e estaria tudo bem na mesma. Eu não acho que tenha nenhum benefício, nenhuma autoridade, nenhuma vantagem em ter passado por aquilo que passei. Ponto. Dito isto, já que passei e já que aprendi algumas coisas, eu sinto que tudo o que eu possa fazer para contribuir, para desmistificar isto, eu vou fazer, porque eu vi como é que acaba, sabes? Eu vi, ninguém me contou, eu não li artigos a dizer que é um estigma, eu tinha um estigma em casa, entendes? E portanto, tudo o que eu puder fazer e falar e dizer para se falar sobre isto, seja em que contexto for, para se falar sobre isto, para se sensibilizar sobre isto, sobre a saúde mental, sobre o suicídio, sobre as consequências de tu não te cuidares, eu vou falar. E preferia não ter que falar, adorava, não sinto de todo o meu ego massajado por agora escrever artigos para o público por isto. Mas não conseguia não escrever, e foi essa sensação que me fez escrever o artigo. Foi essa sensação de: estão aqui pessoas a manifestar opiniões, eu tenho que dizer alguma coisa sobre isto. Ambas são válidas, eu concordo mais com uma do que com outra, então vou aproveitar o espaço mediático, melhor ou pior, que está a ser dado por causa disto, e vou fazer um conteúdo construtivo sobre isto, e vou falar sobre isto, e vou ouvir falar sobre isto, e vou pôr pessoas a ler sobre isto, e pronto. Mas se calhar, se estiveres a começar a ter determinado pensamento, a ter determinado sentimento recorrente, a sentir determinados sintomas que tu desvalorizas, a passarem-se determinadas ideias pela cabeça que tu desvalorizas, e depois até lês sobre aquilo e percebes: se calhar estou deprimido. Mas qual deprimido? Então, mas agora estou deprimido porquê? E passas... se calhar até alguém percebe e diz: então não achas que devias de ir a um psicólogo ou ir a um psiquiatra? Então, sou psiquiatra, não sou maluco. E nessa fase, se calhar se tu fores, consegues-te tratar e viver muitos anos saudável. Há muitos bipolares e muitas pessoas que têm depressões ou que têm surtos psicóticos e que vivem muitos anos depois disso e são acompanhadas e vão vivendo bem.